Vamos seguir então falando sobre a PEC dos benefícios promulgada ontem. Um estudo obtido pela CNN mostra que o impacto orçamentário das medidas de estímulo econômico adotadas este ano pelo governo já alcança quase 250 bilhões de reais. Pri Asbeck, vem para cá detalhar esses valores para a gente entender melhor até quais são os efeitos mais a longo prazo, né? Também olhando para o ano que vem. Bom dia agora com mais calma. Bom dia de novo, Roberta, Daniel, bom dia a todos que nos acompanham. A gente tem falado bastante sobre esse valor de 41 bilhões de reais da PEC dos benefícios, mas seria importante a gente também ter um compilado de todos os valores incluídos, não só desse pacote específico, mas também de outras medidas que foram tomadas neste ano. Quem fez esse levantamento para a gente foi o Juliano Ferreira, que é estrategista-chefe da BGC Liquidez, e vale falar que esses valores incluem tanto renúncias, ou seja, o que o governo deixa de arrecadar, quanto novos gastos, e é o valor total considerando tanto as renúncias quanto os novos gastos, tanto para estados quanto para municípios e para o governo federal. A gente vai ver aí então uma primeira tela que traz os benefícios que já tinham sido feitos antes, que já tinham sido anunciados antes. Então a gente está vendo aí 56 bilhões, que é o impacto do Auxílio Brasil, quanto que ele custou a mais em relação ao Bolsa Família. Aí tem primeira rodada do Vale Gás, reduções de IPI, a queda de receitas de estados e municípios por causa do teto do ICMS e 16 bilhões de reais também de isenção de tributos federais sobre gasolina e etanol. A gente vai ver uma segunda tela também que mostra a soma total desses pacotes. Então, esses pacotes anteriores que a gente viu, tem, eu não sei se não estou enganada, acho que tinha 24 bilhões também de isenção de tributos federais sobre diesel e gás na outra tela, mas somando todos os pacotes ali que já tinham acontecido antes da PEC dos benefícios, são 166 bilhões de reais. A PEC dos benefícios adiciona mais 41 bilhões de reais. Eu não vou detalhar o que está dentro da PEC, porque a gente tem visto muito isso recentemente no noticiário, mas ampliação do Auxílio Brasil para R$600, também auxílio para taxistas, auxílio para caminhoneiros, são algumas das principais medidas. E, além disso, também tem outros gastos, esses outros aí, considera que são 42 bilhões, considera o piso da enfermagem, que é a PEC que foi aprovada ontem, o Pedro estava falando agora no link anterior, e também outros gastos, como, por exemplo, a derrubada de alguns vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro, que nem a Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, transferência de agricultores, o PERSE, são alguns programas específicos para cultura, agricultura, que também geram alguns gastos. Então, no total, o que o governo está gastando, tanto o governo federal, estados e municípios, está gastando com novas medidas esse ano, com novos gastos ou com a renúncia, abrindo mão de arrecadação, gera esse valor final aí de 250 bilhões de reais. Então, só para a gente dar uma ordem de grandeza, o Auxílio Brasil inteiro custa 90 bilhões de reais. Isso chega quase 3 Auxílios Brasil por ano, né? Então, é por isso que os economistas falam tanto sobre esse aumento muito forte de gastos, porque não é só a PEC dos benefícios, tem tudo isso, gera esse gasto aí adicional nesse ano de 250 bilhões de reais, é isso que gera aquele risco de piora das contas públicas que preocupa a situação da nossa economia mais adiante. Ontem o ministro Paulo Guedes falou muito sobre a questão de que a arrecadação está muito positiva. Eu conversei com vários economistas para falar sobre esse ponto especificamente, mas se a arrecadação está positiva, por que não gastar tudo isso? E aí ele cita uma arrecadação positiva ali, que é muito menor do que esse gasto de 250 bilhões de reais, e a grande questão que todos os economistas apontam é que o segundo semestre é um semestre em que está previsto uma desaceleração da arrecadação, e eles falam também sobre essa questão de não aproveitar essa arrecadação positiva para reduzir o nosso endividamento público, pensar em algo mais estrutural, e também falam dessas medidas que são muito amplas, né? Teve um pouco de direcionamento a mais com a PEC dos benefícios para quem mais precisa. Então, do ponto de vista distributivo e social, esse pacote ele ficou melhor do que o que estava sendo pensado antes, mas ainda assim a crítica é que são medidas muito eleitoreiras, e o grande temor hoje dos economistas é o que vai vir adiante no médio e no longo prazo dessa conta toda.